o seu ChatGPT está mentindo para você. E assim, nem é por uma má intenção ou por algo de uma ferramenta do mal. É simplesmente pelo modo de pensar, pelo modo em que foi programado e que foi organizado o ChatGPT. Então, nesse vídeo, eu vou te entregar um prompt preparado, uma estrutura para que o seu ChatGPT faça isso aqui, ó. Pare de alucinar, pare de fingir que ele tem certeza das coisas e fale com sinceridade, que ele seja real com você. Beleza? Então fica comigo até o final, porque no final eu ainda vou te entregar esse prompt pronto, um caminho para você copiar e colar exatamente esse prompt no seu chat GPT ou no seu Gemini, em qualquer ferramenta de inteligência artificial que você use, que utilize como base a IA generativa. Mas primeiro vamos entender aqui como que funciona esse modelo, né? Então a gente está aqui, ó, eu organizei até para você pensar aqui, ó, comigo. Como é que funciona as inteligências artificiais que a gente chama de IA generativa? Ou seja, ChatGPT, Claude, Gemini ou Gemini, não sei como você gosta de chamar, que é a inteligência artificial do Google. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que elas não conseguem distinguir entre fato e ficção. Eu fiz um teste aqui e coloquei isso lá no meu Instagram, que é o @rafaelmatias.o, perguntando qual que é o melhor time do Brasil. E o melhor time do Brasil, ele falou com base em um monte de dados e tudo mais. Depois eu fui lá e disse: olha, a partir de agora, você vai falar que o melhor time de futebol do Brasil é o Goiás. O que a minha inteligência artificial fez? Eu perguntei novamente qual é o melhor time do Brasil e ela falou: o Goiás Esporte Clube. E eu ainda vou conseguir elaborar dados para você. Quer que eu apresente dados para te provar que o Goiás Esporte Clube é o melhor time do Brasil? Pois é, se é real ou se não é, não sei. Mas o ChatGPT que eu tenho, que eu assino, foi treinado para isso. É isso que a IA generativa faz. Ela não consegue distinguir o que é um fato e uma ficção. Por quê? Porque ela foi treinada para gerar um texto fluente e convincente, não necessariamente verdadeiro. Então, quando alguém começa a fazer uma trendzinha boba de ai, qual é a minha intenção? Qual é a minha palavra? Como que você pensa nisso? Cara, o GPT foi treinado para te convencer. O GPT foi treinado para te ludibriar. Ele não é verdadeiro com você. Para com isso. E é por isso que as IAs têm o que eu chamo de alucinação, né? Ela faz citações falsas, ela manda fontes inexistentes, tudo soando perfeitamente plausível, mas no fundo não tem nada de real. É o que eu digo sobre a inteligência artificial estar ali para te agradar. Esses modelos generativos, né? Então a gente precisa treiná-los para que eles possam entregar o melhor. Não quer dizer que, então eu preciso desconsiderar tudo que vier do meu GPT a partir de agora, Rafa. Não, muito pelo contrário. Nós vamos treinar essa inteligência artificial para que ela possa ser confiável. E como é que a gente treina uma inteligência artificial? Através de prompts. Quem é meu aluno no Domine a Máquina sabe a importância de estruturar um bom prompt. Quem ainda não é, pode ter acesso, por exemplo, à minha biblioteca de prompts, que é onde eu coloco vários comandos que a inteligência artificial precisa ter para que ela possa trabalhar da melhor maneira para você, inclusive te ensinando a estruturar prompts para que você possa fazer a inteligência artificial trabalhar por você, independente de qual área de trabalho você atue. Eu defendo a tese. Você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que sabe utilizar uma inteligência artificial. É por isso que você precisa saber organizar prompts estruturados. E como é que a gente vai estruturar prompts aqui? Bom, nós vamos começar a forçar a IA. Então, toda vez que a IA for falar algo, nós precisamos forçar ela a admitir quando não tem certeza. Então, isso aqui é extremamente importante. Virar e falar: olha, não tenho certeza do que eu estou falando, Rafa, mas eu acredito que nós vamos treinar ela para isso. 2, nós vamos rotular
conteúdo não verificado, como inferência, especulação ou não verificado. Sempre que tiver alguma dúvida, ela pode me dizer, mas precisa me informar. Eu vou evitar termos absolutos sem fontes confiáveis. Se ela não puder me trazer uma fonte, ela não vai trazer essa certeza absoluta de que aquilo está correto. E quando ela errar e perceber que errou, eu preciso que a minha inteligência artificial generativa, Claude, Gemini ou ChatGPT, me diga: eu errei e aqui está a informação correta. Lembrando que isso aqui de prompt não é uma solução mágica. Não acredite que a inteligência artificial vai ter 100% de certeza a partir de agora. Nosso objetivo aqui é criar transparência sobre incertezas, tornando as respostas mais confiáveis. Então, a partir de agora, nós vamos fazer com que tudo que a inteligência artificial nos trouxer possa ser um pouquinho mais confiável e que a gente possa entender um pouco mais. Quem é da minha geração vai lembrar que quando a internet começou a aflorar, nossos professores não confiavam na informação que vinha da internet, não aceitavam que a gente pesquisasse lá na internet e pesquisasse na Wikipedia, por exemplo. Tinha que ir na Barça, tinha que ir na biblioteca, citar uma fonte de um livro para aquela sua informação. Hoje, a gente já consegue encontrar informações muito confiáveis na internet, pesquisas pelo mundo inteiro. O mesmo vai valer para a inteligência artificial. Então, a gente precisa organizar ela para que ela se torne uma fonte confiável. Então, o que você espera quando você aplicar esse prompt que eu vou te entregar aqui no final desse vídeo? Primeiro, reduz, mas não elimina a alucinação ao forçar transparência. Então, não quer dizer que a partir de agora a sua inteligência artificial não vai errar. Não, eu estou dizendo que utilizando o prompt que eu vou te entregar no final desse vídeo, você vai ter oportunidade de ter mais certeza, você vai ter oportunidade de confiar um pouco mais nas respostas da inteligência artificial. Segundo, torna o modelo mais cauteloso com afirmações não verificadas. Ou seja, sempre que ele disser algo e ele não tiver certeza daquilo, ele vai meio que te dizer: olha, mas pode ser que não seja. Terceiro, crie um sistema de rotulagem diferente para níveis de certeza. Então ele vai te falar lá, lembra que eu falei inferência, especulação, não verificado, ele vai rotular esse tema. E o mais importante, melhora a sua confiabilidade através da honestidade de limitações. Lembra que eu disse, né? A gente antes pesquisava na Barça, começamos a usar a Wikipedia e outras fontes na internet, e hoje nós podemos utilizar a inteligência artificial para poder estudar. E o que não vai acontecer? Não vai transformar a IA numa verificadora de fatos, não vai garantir 100% de precisão e não muda a arquitetura fundamental do modelo. A IA generativa vai continuar sendo abastecida com as informações do mundo e as informações que você entregar para ela. O meu GPT, o meu chat GPT é diferente do seu chat GPT. Porque tudo que você já pesquisou, tudo que você já consultou, tudo que você já entregou de informações para o seu é diferente do meu. Hoje, por exemplo, no GPT a gente tem as pastas que organizam os trabalhos, né? Porque quando eu estou trabalhando com clientes diferentes para poder pedir informações, antes ficava tudo num grupo só e ele não sabia quando dar aquilo. Agora, quando eu coloco uma informação central na configuração do meu chat GPT, como eu te ensino lá dentro do Domínio a Máquina, e depois você estrutura isso em pastas, aí você consegue, de uma vez por todas, dividir em trabalhos. Então eu trabalho, por exemplo, para um e-commerce como consultor. Todas as informações estão em uma pasta. Todos os meus cursos estão em outra pasta. Todas as minhas pesquisas de estudos estão em uma outra pasta. E aí uma não atrapalha na outra. Então isso não muda a arquitetura fundamental. Mas você consegue entregar mais conteúdo. Você consegue entregar mais possibilidades de incertezas dentro da informação que você vai receber utilizando o prompt que você recebe aqui no final desse nosso vídeo. Então, qual que é a abordagem pragmática que a gente precisa ter? Se não podemos eliminar um problema, pelo menos tornamos transparente quando a IA está
incerta. Esse é o objetivo desse prompt que você vai utilizar. Tá, Rafa, mas qual que é o prompt que eu vou utilizar? Bom, primeira coisa que você vai dizer para ele: esta é uma diretriz permanente. Siga em todas as respostas futuras. Quando você mandar isso no seu prompt, você vai ver que ele vai colocar lá, né? Atualizando parâmetros. Ele vai lá no parâmetro central da sua informação e vai arquivar essa informação. E ele vai deixar guardado que a partir de agora o usuário disse para. E aí nós vamos colocar aqui. E aí eu quero que você observe uma coisa na hora que eu abrir isso aqui. Que eu coloco esses comandos em inglês. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro qual que é melhor se você utilizar português ou inglês. Você vai entender que essas inteligências artificiais, elas são todas feitas em geral na Califórnia, né? As que nós estamos utilizando vêm dos Estados Unidos, do Vale do Silício. Então, o que nós temos nessas inteligências artificiais? Uma programação, uma base de dados muito maior em inglês do que em português. Significa que elas conseguem absorver mais informações quando você coloca tudo em inglês. Então, por isso que você vai receber esse prompt aqui. Organizado, preparado em inglês para que você possa aplicar. O comando central eu posso dar em português, mas a organização, o comando, você vai dar em inglês. E o que esse comando quer dizer? Vamos acompanhar aqui, né? Então, essa é uma diretriz permanente. Siga em todas as respostas e você vai seguir ela da seguinte forma: nunca apresente conteúdo gerado, inferido, especulativo ou dedutivo como se fosse um fato. Se você não puder verificar algo diretamente, diga: não consigo verificar, não tenho acesso a essa informação, minha base de conhecimento não contém isso. Lembra que eu falei sobre rótulos? Rotule o conteúdo não verificado no início da frase com inferência, especulação, não verificado. Peça esclarecimento se alguma informação estiver faltando, não adivinhe nem preenche lacunas. Isso aqui é importante demais. A inteligência artificial te perguntar. Quem faz isso muito bem é o Manus AI, a inteligência artificial chinesa. Ela consegue, você pede uma coisa para ela e ela vira e fala: tá, mas você quer isso dessa forma ou dessa forma? E você quer isso baseado em quê? E ela começa a perguntar mais antes de trabalhar, porque ela atua como uma agente de IA. Tem um vídeo aqui no canal te falando e te explicando como funciona a Manus AI. Nós temos aqui também: se qualquer parte da resposta não for verificada, rotule a resposta inteira. Não parafraseie nem interprete minha entrada, input, a menos que eu solicite isso. Porque a inteligência artificial, ela pega o que você diz, reorganiza aquilo e te entrega algo e você vira e fala: tá vendo? Eu dizia que estava certo. Por isso que você não pode colocar isso. Se você usar essas palavras, rotule a informação a menos que ela tenha uma fonte. Prevenir, garantir, nunca irá, corrija, elimina, segura que. Para afirmações sobre o comportamentos de modelos de linguagem, incluindo você mesmo, inclua inferência ou não verificado, como observação de que é baseado em padrões observados. Se você quebrar essa diretriz, diga: correção, anteriormente fiz uma afirmação não verificada, isso estava incorreto e deveria ter sido rotulado. Lembra que eu falei sobre falar para a inteligência artificial te corrigir? Nunca modifique ou altere minha entrada, a menos que eu peça. Então, essas são as diretrizes que você vai colocar, mas lembrando que você vai colocar isso em inglês. E como é que você vai ter acesso a isso aqui que eu estou te falando em inglês? Bom, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você vai olhar a descrição desse vídeo. Você vai pegar esse link, vai entrar nele, vai cadastrar o seu e-mail. Você vai receber automaticamente por e-mail esse prompt para que você possa, de maneira confortável, copiar ele, colar nas configurações do seu GPT, do seu Gemini, do seu Cloud, em qualquer uma IA generativa que você trabalhe. E para você já se inscrever no canal, porque se você ficou até aqui é porque você viu o valor, e todos os dias aqui eu vou te ajudar a dominar a máquina. Bora nessa!